Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus, é motivo de muita alegria poder estar aqui juntamente com vocês mais uma vez, trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, dois fios, né? Ela corta para mim, corta para você, corta para todos nós. A palavra de Deus, ela é o tesouro maior que nós carregamos em nosso coração, pois quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós buscamos socorro em Deus, né? O salmista Davi, ele teve foi muito feliz em suas palavras quando ele fala, né, que elevava os olhos para os céus e o socorro vem do alto, do Senhor que fez os céus e a terra. Então, nós sabemos que é através da palavra de Deus que nós vencemos, é através da palavra de Deus que nós somos transformados, né? Pois lá em João diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós não conhecermos esta palavra verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, nós não seremos libertos. Esta palavra nós temos visto que pelo mundo afora ela tem transformado vidas, tem feito de pessoas que ninguém dava nada, tem reciclado pessoas que estavam lançadas, jogadas no monturo, no lixo, e muita gente não dava nada, muitos descartavam, mas foi lá o maior reciclador do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, e reciclou a vida do ser humano, e ele agora passou a ser uma pessoa diferente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos muitas críticas com alguns que se dizem ser cristão, mas andam praticando coisas erradas e escandalizando o meio evangélico. Mas eu quero dizer para vocês que assim como existe o trigo, existe o joio também, né? O inimigo maligno foi lá e semeou o joio no meio do trigo e está crescendo junto, mas no dia da colheita o Senhor irá fazer a separação ali, né? A colheita irá dividir o joio dos trigos, tirar os bodes do meio dos lobos e assim sucessivamente. Nós sabemos que tudo isso acontece para que os sinceros se manifestem. A Bíblia diz que ai daqueles por quem vier o escândalo. E é necessário que haja o escândalo, mas para que os justos se manifestem, né? Então, tudo isto já foi profetizado, já foi falado, e isto não é mais novidade para nós, certo? Então, não julgue, não generalize todos os cristãos, todos quando falarem, não. Tem pessoas que ainda não se contaminaram, tem os 144 mil que ainda não se contaminaram, louvado seja o nome do Senhor. Então, existe sim uma porcentagem, né, o remanescente que não se contaminaram, né? Elias, quando ele pensou que estava só, tinha mais gente ainda que o Senhor tinha reservado para ele. Então, vamos trazer aqui essa mensagem de hoje, e a mensagem tem por título Tornando-se como Cristo. Isso que eu falei aqui no início é só uma introdução para nós sabermos, para você ver como, né, existe pessoas de todos os tipos. Existem duas igrejas, a igreja que vai ficar e a igreja que vai subir, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nos diz que Deus vem tirar um povo do meio do povo, certo? Então, isso aí não deve ser motivo de escândalo quando você vê algumas coisas acontecendo. Então, somente faça a sua parte, seja fiel, seja honesto, e Deus assim trará vitória para a sua vida, tornando-se como Cristo. As Escrituras nos diz que pertencemos a Cristo, agora somos embaixadores de Cristo. Como embaixadores, temos duas tarefas: a missão de Deus e o caráter de Jesus. O objetivo aqui, né, o objetivo que esta passagem nos apresenta parece bastante simples: tornar-nos cada vez mais semelhante a Jesus.
na maneira de agir, pensar e sentir. E também cumprir os propósitos, né? Aqueles propósitos que Deus tem para a nossa vida. Temos a tarefa de realizar a obra de Deus da maneira que Ele quer, né? Que Ele quer que seja feito, seguindo a palavra da verdade, ou seja, a Bíblia, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós, como cristãos, devemos nos esforçar para ser semelhante a Cristo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, abrir um parênteses aqui para falar. Sabe Pedro, quando prenderam a Jesus, que Pedro saiu distante, observando, e uma criada encontra a Pedro, que estava lá se aquecendo na fogueira, lá no meio sentado ali no meio das pessoas, e a criada falou assim: Olha, você é um deles. Pedro falou: Não, não conheço esse homem. Aí depois ele saindo lá fora, o moço encontra de novo e fala: Não, você é um dele. Do teu jeito eu te denuncia. Não, não conheço esse homem, não sei de que ele está falando. E depois pela terceira vez, então você vê que Pedro teve uma fala assim: Não, você é um deles porque você parece com ele, você fala como ele. Então você vê que Pedro estava parecendo com Cristo, certo? É tão certo que Judas, quando foi trair, né, Judas, ele deu um sinal, porque você vê que eles eram tão parecidos, talvez falassem igual um ao outro, né? Tinha mesmas ideias, mesmo pensamento, mesmo raciocínio. E foi necessário Judas falar para os soldados que Jesus seria aquele a quem ele beijasse. Então era muito parecido. Então aqui essa mensagem nos traz, né, tornarmos como Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, como cristão, nós devemos sim nos esforçar para ser semelhante a Cristo. Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, queremos ter a mesma mente, a atitude que ele teve, o encorajamento de Paulo, né, a Timóteo, em 2 Timóteo 3, versículo 15, fala, né? Ali reforça essa mentalidade sobre nosso caráter em meio a uma cultura que reclama e luta, né? Haja como Jesus. Nesta carta, Paulo diz a Timóteo para não se envergonhar do seu passado, mas para deixar seu passado ser um testemunho de como Jesus mudou a sua vida. Seu passado faz parte da sua história e não é algo para se envergonhar, não. É uma maneira de mostrar aos outros como Jesus mudou sua vida. A melhor maneira de continuarmos a ser transformados por Jesus é buscar continuamente a sua verdade nas Escrituras. À medida que nos envolvemos com as Escrituras e com o Espírito Santo, nossa mente, coração e mãos são transformadas, né, para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Como você pode ser mais semelhante a Cristo hoje? Pense em alguns pequenos passos que você pode dar para começar a mudar seu pensamento e ação em direção à missão de Deus e ao caráter ou ao caráter de Cristo. Peça ajuda de Deus ao procurar segui-lo diariamente. Essa peça ajuda, né, de Deus ao procurar segui-lo diariamente. Nós devemos pedir ajuda ao Senhor, porque Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então, se você não consegue ser transformado sozinho, peça ajuda, né? Busque ajuda de Deus. Se você não consegue mudar sozinho de alguma atitude que você está tomando e percebe que está errado, mas não tem força para se levantar, para buscar, peça ajuda a Deus diariamente, peça ajuda a Ele, procure segui-lo diariamente, procure estar perto, procure pegar o cheiro de Cristo, como Paulo mesmo falou, né? Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que eu quero deixar para vocês nesta mensagem, para que nós possamos nos separar deste mundo, né, que não nos traz nada de bom, né? Louvado seja o nome do Senhor, a não ser pecado, traições, com más conversações, e lá em 1 Coríntios 15:33 vai nos falar que os maus costumes corrompem, né? Corrompem
os bons costumes. Então nós devemos nos separar dessas coisas e buscar a Deus para cada vez nós nos tornarmos parecidos com Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Nós estaremos aqui de volta em o nome de Jesus. Amém.